Cara, que situação, hein? Estreia do argentino Ramon Dias. Cada vez mais difícil pro Vasco, hein? Tá cada vez mais difícil, a cada rodada, né? A situação vai se tornando mais dramática e olha que a gente ainda não chegou nem no segundo turno. Vamos lá, quero Breno Monsef para falar do Vasco da Gama. Fala aí, irmão. Vamos lá, ontem mais uma derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro, esses 2-0 pro Furacão em São Januário, na estreia do Ramon Dias. O Vasco, lembrando que tá sem público ainda, só volta a ter público na outra semana contra o Grêmio, ainda de mulheres e crianças, daquela punição de Vasco e Goiás. E ontem o Ramon Dias mandou a campo um time modificado. Medel titular, junto com o Zé Gabriel no meio de campo, Figueiredo centroavante, com Peck e Orediano, também a zaga com o Zé Vitor e com o Miranda, então um time com modificações que o Vasco teve ontem em São Januário. Vamos ouvir o técnico Ramon Dias falando sobre a atuação de ontem, depois a gente repercute com mais informações e detalhes aqui na Transamérica. Com a palavra, Ramon Dias. Sí, primero la impresión del equipo, creo que por el tiempo que llevamos de trabajo, me impresionó mucho porque primero que tácticamente estuvieron muy obedientes, tácticamente estuvieron muy bien. Por ahí en el tramo final, en el primer tiempo fue un partido muy parejo entre los dos. Se crearon pocas situaciones de los dos lados. Hubo mucho ritmo, mucha determinación. Tácticamente estuvimos muy bien. Y en el segundo tiempo por ahí ellos arrancaron muy bien en los primeros minutos. Pero después el equipo, si vemos las estadísticas, creo que tuvimos más ocasiones que ellos, tuvimos más tenencia y fuimos más profundos. Es una lástima porque creamos 3 o 4 situaciones que estuvieron muy bien e não pudimos convertir. Então tá aí o argentino Ramon Dias falando que pelo tempo de trabalho a equipe impressionou muito, respeitou o treinamento dele. Ele lembrou que o Vasco só sofreu os gols na parte final do jogo e que o Vasco criou mais do que o Atlético Paranaense. Outros pontos. No fim de semana, o Vasco acertou com o Paulinho Paula, meia, 26 anos de idade, base do Fluminense. Ele jogou basicamente em Portugal, no Sporting e no Boa Vista. E desde 2021 na Arábia Saudita. Paulinho Paula, meia, chegando ao Vasco. E também o paraguaio, centroavante Sebastián Ferreira, 25 anos de idade. Ele que é da base do Olímpia, mas se destacou no Libertad em 20 e 21. E no ano passado no Houston Dynamo, da MLS dos Estados Unidos. O Paulinho Paulo e o Ferreira chegando essa semana. Enfim, Vasco 9 pontos ganhos, lanterna da competição, a 6 do Goiás, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. E o Vasco voltando a campo no próximo sábado, 6h30, quando pega o Corinthians na Arena em Itaquera, pela 17ª rodada, antepenúltima do primeiro turno, meu parceiro Bruno Azevedo. Valeu, Breno Monsef. Já teve em algum momento, eu já falei, caramba, eu poderia falar que o próximo adversário é o Corinthians em Itaquera. Não falo mais, porque o Vasco agora enfrenta qualquer adversário dentro ou fora de casa e perde. Essa é a realidade do Vasco. E cada vez mais fundo na tabela, agora chegou no limite, que é o lanterna, né? O América empatou com o Flamengo no sábado, deixou a lanterna e o Vasco se esforçando aí, né, para ser realmente protagonista dessa péssima campanha em 2023, Gabriel. Minha preocupação agora é a seguinte: eu olho pra tabela e mesmo que o Vasco comece a somar pontos com maior frequência, não tô falando de arrancada não, tô falando de somar pontos, pelo menos trocar pontos no campeonato, que é aquilo que uma equipe que luta contra rebaixamento faz, ela troca pontos. Mesmo que o Vasco entre nessa rota, eu não enxergo o Vasco terminando à frente de qualquer equipe que esteja do Corinthians pra cima. O Corinthians é o 15º colocado com 16 pontos. Eu não acredito, avaliando a tabela hoje, que o Vasco vai ficar à frente do Corinthians, do Santos, do Atlético Mineiro, do Cuiabá, do Cruzeiro. Eu tô pegando a tabela de cima pra baixo, indicando algumas equipes que em tese poderiam ficar um pouco mais pra baixo. Eu posso até imaginar que o Vasco nesse momento conseguiria ultrapassar o Goiás, que tá em 16º, é o primeiro time à frente da zona de rebaixamento, 6 pontos à frente do Vasco. Só que aí a gente já tá falando de um time que tá trabalhando no limite. Porque, beleza, terminar em 16º serve pra você não ser rebaixado. Mas você tá praticamente concorrendo por uma última vaga ali fora da zona de rebaixamento. Me parece a última vaga um pouco mais em aberto, olhando para aquilo que o Vasco faz de campeonato até agora. 9 pontos ganhos, cara, em 15 rodadas. É inacreditável a campanha do Vasco. Assim,
entregar os pontos, eu acho que não é a hora. Tem muito campeonato pela frente. O Vasco pode dar uma arrancada monumental e terminar até na primeira parte da tabela, né? O futebol permite isso. O Vasco pode engatar uma sequência de grandes resultados. O Breno tá falando dos reforços, o Ferreira chegando, o Paulinho chegando. Eu acho que são nomes até interessantes. Mas o cenário é complicado. E mentalmente esses jogadores entram em campo com uma dificuldade de ter que lidar com essa pressão do que a tabela pressiona o Vasco, do que a tabela indica contra o Vasco. E não tem como fugir disso, né? Porque é a realidade do Goiás, é a realidade do Coritiba, é a realidade do América Mineiro, de repente é até a realidade do Bahia. Mas não é a realidade do... Ah, Gabriel, mas sempre disputou contra o rebaixamento nos últimos anos. Não, mas vamos lá. Pô, analisando o contexto histórico, pô, o tamanho do Vasco não era pra ser a realidade. Cada vez que o Vasco luta contra rebaixamento, é uma pressão muito maior do que Goiás, Só Bahia... lembrando que a gente tá no ano de promessa da SAF, de que tudo seria diferente, né? Então, assim... O que eu vi ontem? Um time que criou mais, que produziu, que esteve mais organizado. Concordo. Eu acho que sim, mas a essa altura não vale só isso. Ficar pensando numa evolução a longo prazo, pera lá, gente. Falta um turno e mais 4 jogos pro Vasco nessa primeira parte do campeonato. Acho que o Vasco tem que somar pontos, cara. Tem que dar um jeito. O Atlético é melhor? É melhor, pô. Isso aí todo mundo sabe. Mas em algum momento tem que somar pontos. O Corinthians, bem ou mal, tá somando os pontos aí, tá dando um jeito. O Santos, bem ou mal, somou um ponto ontem contra o líder. O Goiás deu um jeito de vencer o Cruzeiro fora. E o Vasco não tá vencendo ninguém. O Vasco segue afundado com 9 pontos. Então, assim, tô preocupado olhando pro que é o cenário da tabela. Tô tentando olhar com otimismo pro tanto de campeonato que ainda falta. E permite sim reação, principalmente com os reforços chegando. Tô tentando olhar com otimismo para uma equipe que foi um pouco mais organizada ontem, mas também tenho que olhar para a tabela com responsabilidade. Não adianta eu ficar aqui vendendo uma ilusão de que o Vasco vai dar uma arrancada a qualquer momento e vai sair da zona de rebaixamento. Nesse momento, eu não enxergo o Vasco terminando na frente de nenhuma das equipes que estão do 15º lugar para cima. Eu vejo o Vasco, de repente, até chegando em 16º. Mas aí a gente tá falando do limite do limite. Porque o 16º lugar é o primeiro time à frente da zona de rebaixamento. Sábado no Maracanã, depois do jogo do Flamengo contra o América, eu falava sobre isso. A gente tava numa resenha ali na cabine. E eu falava, olha, se tem uma certeza que começa a ficar muito clara pra mim, é que o Vasco vai terminar esse campeonato na parte de baixo da tabela. Não necessariamente rebaixado, tomara que não. A gente torce para que o Vasco consiga se recuperar, né? E tem que começar a partir de agora. Mas eu não vejo o Vasco buscando nada além do que uma briga contra o rebaixamento hoje. Nada além disso. Sabe? Não vejo, sinceramente, infelizmente, não consigo enxergar. O Ramon Dias promoveu alterações no time. E aí eu vou concordar com você. O time melhorou. O problema é que o Vasco não tem mais margem de tempo para melhorar gradativamente. A melhora tem que ser imediata, né? E aí ele colocou um jogador que a gente sempre pede na posição de origem. Eu tô falando do Figueiredo. Atuou como centroavante. Perdeu boas oportunidades, hein, Gabriel? E aí é pra se lamentar. A gente aqui sempre defendeu a escalação do Figueiredo na função. Eu acho uma pena, porque a gente tá meio que julgando o moleque por um único jogo. Mas aí é o momento do Vasco, né? Infelizmente. Só que o momento ele não permite que a gente tenha uma atuação em que possamos, de repente, passar um pano e dizer assim, olha... O torcedor vascaíno tem a paciência. Não tem paciência. O Figueiredo perdeu grandes oportunidades. É quase que uma interferência direta no placar. Ele teve a chance de abrir o placar, não conseguiu. Depois o Atlético sai na frente, ele tem a chance de buscar um empate de uma cabeçada, não consegue. E assim, a gente cobrou tanto a utilização dele como centroavante, e a posição de centroavante, em alguns momentos, ela é ingrata. A bola vai aparecer 1 ou 2 vezes. E vai ter que converter. Se não converter, tu complica teu time. E foi mais ou menos o que aconteceu. Então também a gente não pode ter nenhum tipo de vaidade em chegar aqui e admitir que aquilo que a gente pedia aconteceu. Demorou, mas aconteceu. E infelizmente não deu certo. Acho uma certa maldade eliminar o moleque da posição dele por conta de um jogo, mas você foi preciso quando falou que o momento não nos permite ter um outro tipo de olhar. Nesse momento, minha visão pro Vasco é totalmente resultadista, né? Eu quero que o Vasco some pontos. E tem que ser resultadista, não tem outra opção. É uma situação muito ruim pra qualquer jogador, cara. Mas é um momento de urgência, de mudar essa situação. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Davi Lucas. Ele é filho do Vitor Araújo e adora o programa. Um abraço aí, Davi Lucas. Ele é líder do campeonato, é botafoguense. Um abraço, Davi, um abraço, Vitor Araújo. Rapaziada participando com a gente por aqui. Um abraço ao Francisco Leonildo. Francisco Leonildo. O José Nascimento Silva. Alô, Vasco, arruma a mala aí. A Lídia tá dizendo que é difícil a vida do Vasco e tá realmente extremamente complicada. O Leanderson tá fazendo uma previsão. O Vasco será o primeiro classificado para a Série B.
situação realmente não tá boa, cara. Não tá boa, mas é o que o Gabriel falou, tem muito campeonato pela frente. O Flagaludo, boa tarde, Espuminhas. Vasco é o time do Brasil que tem pior saldo de gols entre todos os times das séries A, B, C e D. São 100 clubes. Vergonhoso isso. Quem teve Dinamite, Romário e Edmundo, eu choro. De fato, né? O Vasco teve grandes goleadores. Edmundo, artilheiro, né? Histórico do Campeonato Brasileiro. E a gente tem hoje essa situação. 995-57-1013. Manda, galera. E aí, galera do Papo de Craque. Boa tarde, Andrade Júnior de dentro. Rapaziada aí, ó, que falou que o Figueiredo aí, ó, joga de lateral, de volante, falando joga de 9. Jogou ontem aí, ó, pavoroso. 3 bolas no mínimo ali, que a cabeçada que era gol, o cara conseguiu perder. Aí xingavam o Pedro Raul, pedia pra mandar embora, e Pedro Raul foi embora. Melhorou no quê? Quero saber como é que vai terminar essa história, que eu já conheço bem. Valeu, um abraço a todos. Um abraço, cara. Verdade que o Pedro Raul foi embora e não deixou saudade nenhuma, né? E o Figueiredo, aí é o que a gente estava dizendo. O Figueiredo continua sendo, em tese, um centroavante. Continua sendo aquele cara que se destacou na seleção. Continua sendo aquele jogador que se destacou na base do Vasco jogando dentro da área. Só que o garoto tá pagando o preço de estar sendo colocado na posição de origem dele num momento extremamente delicado, né? É o momento ou resolve ou sai. Eu nem teria negociado o Pedro Raul enquanto não chegasse um novo centroavante, né? Mas pelo visto o Vasco vai conseguir repor. Enquanto isso é com o Figueiredo mesmo, ou com o Ryan, né? Que é muito jovem. Pois é, Ryan, e aí você tem de repente o Serginho pra ser colocado naquela posição que também não tá resolvendo, né? Então são situações complicadas. Azevedo, deixa eu só dar um abração aqui pra rapaziada lá do Nova Iguaçu, meu parceiro Vitor Melo. A galera trabalha no Nova Iguaçu, no clube, disputa a Série A do Campeonato Carioca e tá ligadaça aqui no programa nesse momento. Valeu, galera, obrigado aí pelo carinho, um abraço. Tamo junto, irmão. Tamo junto, obrigado aí. Olha aqui, o Rex Churrasco André. O Vasco tem time de Série C e não vai demorar pra estar lá. Eu discordo. Eu acho que o Vasco não tem time de Série C, sinceramente, cara. Não tem. Olha aqui, vamos lá. Léo Jardim é um bom goleiro. Pode ser, não é nenhum jogador de seleção, mas é um bom goleiro, tá? O Piton é um bom lateral esquerdo. Concorda? Concordo. Excelente jogador. Medel, estreante. Experiente, né? Experiente, pode colaborar muito. Jair é um bom volante. O Peck oscila. Ontem, mais uma vez, foi aquém do que a gente espera. Mas é um jogador mediano, Gabriel Peck. Acho o Orediano um bom jogador. Ontem foi mal no jogo. Outro, né? Que chega ao Vasco muito jovem, não deveria chegar com a responsabilidade de decidir, mas tem essa responsabilidade em mãos devido ao mau momento. Pois é. Aí você tem o Figueiredo, na minha opinião, um bom jogador. Tá sofrendo o momento. Você tem, ontem no banco, você tinha o Marlon Gomes, jogador de seleção, né? Então, assim, não é um time pra ser rebaixado, sinceramente, cara. E aí fica a esperança do trabalho desse argentino, do Ramon Dias, pra que ele reverta essa situação, né? Eu acho que era pelo menos um time pra ter uma pontuação digna de quem luta contra rebaixamento. Exatamente. Assim, olhando pra tabela, o Vasco não poderia ter a pontuação do Goiás, 15, 16 pontos, pelo menos. E aí você reforçando o elenco, dá uma arrancada pra parte de cima. E agora, Azevedo, mesmo que busque reforços como está buscando, eu acho que bons nomes estão acertando, ainda assim, quem chega vai chegar com uma responsabilidade do tamanho muito grande. Não é fácil, gente, me desculpa, futebol psicológico interfere demais e os caras chegam com um time sem margem pra erro praticamente. Aí... Não, é Vasco, agora sim. Vasco da Gama. Quem fala do Vasco é o Breno Monsef. Vai, Breno, manda aí. Vamos lá, começando mais uma semana do Vasco. Vasco que pega o Corinthians no sábado, então mais uma semana livre de trabalho aí pro técnico Ramon Dias. E a grande questão para a semana é a gente analisar também a situação atual do Vasco, o cenário que o Ramon Dias pega para comandar o time. Por exemplo, estatísticas. O Vasco tem o pior início da história, são 9 pontos em 16 rodadas. Só que o Vasco jogou 15 vezes, né? O jogo contra o América Mineiro foi adiado, então em 15 rodadas, em 15 jogos, o Vasco teve 9 pontos. Pior início da história como mandante, 6 derrotas em 8 jogos. Só que em 2 jogos, o Vasco jogou um no Maracanã e um na Ilha do Governador. Em São Januário, 0% de aproveitamento. E mais do que isso, 5 jogos sem gols no Campeonato Brasileiro. Em todos os jogos, o Vasco não marcou. Jogou contra o Palmeiras no Maracanã, foi empate. E aí depois perdeu pro Flamengo, 4-1, foi no Maracanã.
e teve a vitória na Ilha do Governador contra o Cuiabá. A gente excluiu naquele estudo que eu fiz, eu tirei o clássico, né? Mas o mando foi do Vasco. Enfim, Bahia, vitória pro Bahia, 1-0. Santos, vitória pro Santos. Goiás, vitória do Goiás. Cruzeiro, vitória do Cruzeiro. E contra o Atlético Paranaense, vitória do Furacão por 2-0. Bahia, Santos, Goiás e Cruzeiro venceram o Vasco por 1-0 e o Atlético Paranaense venceu por 2-0. E antes disso, cara, se a gente lembrar um pouquinho mais atrás, contra o ABC foi 0-0 na Copa do Brasil, naquela eliminação. Na Copa do Brasil, quando o Vasco perdeu pro ABC nos pênaltis. A última vitória do Vasco, e aí, consequentemente, obviamente, com gols, né? Porque pra vencer você tem que marcar gol, né? Óbvio. Fica feio esse cacófato, né? Marcar gols. Mas enfim, o Vasco fez gols pela última vez, melhor assim, em São Januário, dia 9 de março, quando venceu o Bangu por 2-0. Olha quanto tempo tem isso. Né? O mundo era outro em março, tem quase 5 meses. Eu nem lembro como é que era a vida em março. Mas tem muito tempo. E o Vasco tentando mudar esse cenário. Essa semana chegando o Paulinho Paula, atacante, e meio atacante, né? E o atacante Sebastião Ferreira, o Paulinho Paula brasileiro, e o Sebastião Ferreira paraguaio. Os dois chegando essa semana e vão reforçar o elenco do técnico Ramon Dias. Este é o cenário que o Ramon enfrenta. Ontem na coletiva, a gente até falou no Papo 1 e ouviu, ele elogiou os jogadores, falou do comprometimento tático, técnico, e que o Vasco produziu mais ao longo do jogo. E ele gostou da atuação, apesar da derrota, da forma que foi ontem pro Atlético Paranaense. Esse é o Vasco, sabadão, pegando o Corinthians em São Paulo, por mais uma rodada do Brasileirão, meu parceiro Bruno Cantarelli. Valeu, esse aí é o Breno Monsef com as informações do Vasco da Gama aqui no Som na Transamérica, Vitor Costa. Absurdo, né? O Vasco fica tanto tempo sem fazer um mísero gol, né? Vou falar mais uma vez o que eu falei na abertura. O Vasco fez um bom jogo ontem. Vai ser muito difícil o Vasco, com esses jogadores, ter um desempenho melhor que o desempenho de ontem. Foi um bom jogo. Só que emocionalmente o time tá muito frágil, né? E aí você tem 2 falhas individuais e não é capaz de reagir. O Vasco criou, construiu. Só o Figueiredo perdeu 3 gols feitos. É. Então, assim, e vai também, ser difícil. Vou falar uma parada aqui. O Figueiredo tem que ter sequência, cara. É mó mas cruel. ele tem que jogar também, Cantarelli. Mas é cruel, assim, o cara nunca jogou nessa posição no profissional. Tem um motivo. Aí resolve, o cara vai mal, tira ele, meu Deus, não é pra tirar ele, mas pelo amor de Deus, cara. Se ele não jogava, tem um motivo. Raul jogou quantos jogos? Já. Foram vários treinadores que passaram pelo Vasco. Sim. E nenhum deles cogitou escalar o Figueiredo do centroavante. Algum motivo tem, não é possível que tá todo mundo errado e só a gente aqui tá certo. Sim. O Figueiredo não jogava por algum motivo e a gente viu ontem um Figueiredo nervoso, é óbvio, é um garoto que perdeu 3 chances claras de gol. Pra resolver, né? Mas era um gol fácil. Resolve aí, porque o centroavante que eu contratei, eu vendi. Foi embora, eu vendi. Mas foram 3 gols fáceis. Só que o emocional pesa demais, né? É. O Vasco tá no momento em que o emocional frágil decide jogos. Sim. O Vasco perdeu pra um time que é muito melhor que ele. O Atlético Paranaense é muito melhor que o Vasco. Então não tem o que fazer nessa história. Se o Vasco tivesse uma pontuação decente nos outros jogos, tivesse ganho Goiás, Santos, enfim, esse jogo seria um resultado ok, você ter perdido pro Atlético Paranaense, você perdeu pra um time melhor. O problema é que a situação é desesperadora, né? E aí não tem muito o que fazer. Tem que ganhar qualquer adversário que vem pela frente e o Vasco não tá sendo capaz disso. Essa é a parada. Vamos pra onde, Vitor Costa? Zaps. Eu tenho um recadinho antes. Tem recado? É, porque agora é um momento especial pra gente falar sobre o nosso queridíssimo Ozzy Grill. Ozzy tá aqui na Transamérica há pouco tempo, mas a gente já considera pacas. Da arte de preparar um sandu do bom, suculento e crocante, eles manjam. E tem pra todos os gostos, viu? Pra quem prefere frango, pra quem prefere carne, o Ozzy Grill fica ali no 2º piso no shopping New York City Center, na Barra da Tijuca. Então, quando bater aquela vontade de um sanduba dos deuses, lembre-se do Ozzy Grill. É uma experiência que vale a pena. Aproveite! Papo de Craque, Transamérica. Galera aqui na live, o Cantarelli tá pedindo ao Bruno, também o João Vitor, Luiz Ribeiro, também aqui o Antônio Carlos tá pedindo pra gente falar. Antônio! Rapaz, Luiz Ribeiro e Antônio Carlos tá na live, cara. Estão pedindo pra gente falar do Paulinho Paula. Porque é um nome, eu vou te dizer. Ô, Cantarelli, eu vou ser o mais sincero possível, cara. Hoje em dia as pessoas tentam ter opinião sobre tudo. Eu não conheço, eu nunca vi jogar, cara. Mas que é, não faço a menor ideia de quem seja. Tem música, Raul Seixas, vai. Seria ele da família do Chico Anísio? Sobre tudo. Olha, Paula. É Paulo Lucas Santos de Paula. Meu Deus do céu. É uma Paulo contratação Lucas feita Santos de pelo scout, cara. O que eu posso fazer é observar vídeos e tal, mas não dá pra chegar a uma conclusão por isso, eu não conheço.
O cara tava no Al Fahra, emprestado pelo Al Shabab. Jogou basicamente na Arábia Saudita e em Portugal. São campeonatos que eu não acompanho, cara. Eu não posso falar com propriedade de um jogador que eu não conheço. Uma lista hoje dessas contratações do Vasco. Praxedes. Vai batendo pequeno desespero. Cara, porque os grandes jogadores não vão se atrair pelo Vasco nesse momento. O Vasco não tem ano do campeonato, não tem outras competições paralelas pra disputar. Então, por mais que o Vasco tenha dinheiro, e nem é o caso, não dá pra você contratar grandes jogadores se o teu time não é atrativo nesse momento. Tem que comemorar o fato do Medel ter vindo, tá? E o Medel foi bem no jogo ontem. Foi. Não, e a parada é a seguinte, né, cara? Eu vou lembrar aqui de uma reação que eu até narrava aqui na Transamérica na época. Reação do Vasco da Gama, você vai me lembrar o ano aí. Chegou o Nenê e o Andrezinho 2015. ali, aí o bagulho... Cara, o Vasco faz o segundo turno espetacular. Vence o Palmeiras, se eu não me engano, no Allianz e cai. O Vasco jogava no Maracanã com grandes públicos, eu lembro dessa época. 2015. Quase fugiu. E o Vasco trouxe um craque, né? O Nenê. Na época vindo da Europa e tudo mais. O Vasco não trouxe um craque essa janela. Não. Deixou pra em cima da hora e não conseguiu atrair jogadores porque a posição do time no campeonato já é muito ruim.